Queremos neste momento cumprimentar a todos os queridos irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar este culto nesta noite, culto de adoração ao nome do Senhor, com o Salmo de número 46. Os irmãos que têm a sua Bíblia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 46, do verso 1. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Haja um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Abra sua harpa no hino de número 401 e vamos louvar o nome do Senhor. Antes, fecha o teu olho neste momento. Vamos orar para nós iniciarmos este culto nesta noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante da sua presença maravilhosa, nós estamos neste momento, Pai. Já temos lido a tua palavra e agora, Pai querido, nós vamos cantar hinos de louvores ao teu nome. Teu servo que também vai ministrar a palavra do Senhor. Pai querido, abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança que está agora, Senhor, no seu recinto, aí assentado, Senhor, estão neste momento buscando a sua presença. Visita, ó Pai querido, neste momento, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua alegria, com a sua paz. Pai querido, aquele que está enfermo, cura agora para a glória do santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. E digamos todos juntos, amém, amém, em nome do Senhor. Cante comigo, Jesus voltará, 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estai bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para
nas suas bodas, o bom Rei nos chama. Breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, breve voltará para buscar a sua igreja. Estejamos preparados para este grande e maravilhoso dia. Neste momento, o pastor Vanderlei estará trazendo a palavra do Senhor, nosso Deus. Enquanto ele prega, fica aí louvando o Senhor, adorando o Senhor, bendizendo e glorificando o nome dele. Que Deus abençoe. Pastor Vanderlei, com a palavra. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma noite abençoada e poder estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Nós estamos ministrando sobre o assunto da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos durante este trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós tivemos vários assuntos dentro desta lição que com certeza trouxe edificação profunda ao coração de cada um dos irmãos. Por exemplo, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, o fruto do Espírito, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então é maravilhoso falarmos da pessoa do Espírito Santo. E nós estudamos também sobre o compromissados com a evangelização. Pastor Rogério nos trouxe este estudo maravilhoso. Que Deus venha continuar despertando a cada um de nós. Também, pastor César, na penúltima lição, a urgência do discipulado. E hoje nós queremos falar sobre a bendita esperança, voltado os olhos para a bendita esperança. Nós acabamos de louvar, juntamente com o presbítero irmão Emílio, breve Jesus voltará. Essa é a maior esperança que nós temos na nossa alma, que nós temos no nosso coração. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite, que é o Espírito Santo que desperta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração para essa bendita esperança. E a cada dia estamos orando, Espírito Santo, desperte a esperança do arrebatamento do espírito, na alma de cada um dos teus servos, ou seja, de milhões de pessoas que estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Nós temos toda a convicção, toda a certeza que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo. Nós queremos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 6 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco,
os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Então, no versículo de número 11, nós temos aqui a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, é este assunto que nós queremos desenvolver com os irmãos. Nós cremos que os irmãos já têm esta esperança viva, esta esperança gloriosa em vossos corações. Todos nós estamos aguardando. É interessante nós vermos no livro de Apocalipse o Senhor Jesus falando da sua vinda. Eu sempre, quando falo da vinda de Jesus, do arrebatamento, eu digo que Deus não é limitado pelo tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. E nós sabemos que o Senhor é fiel na sua palavra. O Senhor Jesus vem, já faz quase 2000 anos que João teve a visão do Apocalipse. É interessante, nós vemos no capítulo 1, versículo 3, o tempo está próximo. Capítulo 1, versículo 7, eis que venho com as nuvens. Capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse diz: eis que presto venho. E 22, versículo 10, próximo está o tempo. 22, versículo 12, cedo venho. Capítulo 22 e versículo 20, certamente cedo venho. Então nós sabemos que o Senhor vem buscar o seu povo e nós devemos estar a cada dia esperando este maravilhoso dia. A verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então nós temos a plena convicção que o Senhor Jesus vem de fato. A introdução diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então nós temos aí esta convicção, esta certeza. Primeiro ponto: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. Disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Então nós vemos na Bíblia inteira, a palavra de Deus nos diz sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos sabem que nós que somos pentecostais, nós somos dispensacionalistas. Então nós cremos que a vinda do Senhor Jesus se dividirá, a segunda vinda de Jesus se dividirá em duas fases. Primeiro, Jesus vem para a igreja. O Senhor vai arrebatar a igreja para o céu. Os irmãos sabem que depois do arrebatamento virá os 7 anos de grande tribulação sobre este mundo. Poucos dias eu estava dizendo para minha esposa sobre esta pandemia, que podemos dizer que é uma amostra daquilo que será a grande tribulação que vai atingir o mundo inteiro. Então nós vemos que a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases. Primeiro ele vem para a igreja, arrebata a igreja. Depois dos 7 anos de grande tribulação, o Senhor Jesus virá com a igreja para estabelecer
o milênio sobre a terra. É claro que nós temos alguns teólogos da teologia renovada, nós vemos que muitos não creem desta forma, mas nós cremos que o Senhor Jesus virá após a grande tribulação, ele virá em glória visível, como diz aqui no texto que nós lemos. Quero ler novamente o versículo 11, que diz: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então os varões galileus, os discípulos, os apóstolos, estavam no momento em que Jesus foi assunto ao céu. E a Bíblia diz que ele subiu e uma nuvem o ocultou, e assim ele retornou para a presença do Pai. No capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E o Senhor Jesus diz: quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então nós temos aí a garantia da vinda do Senhor Jesus. Então primeiro ele vem para a igreja, depois ele virá com a igreja em glória para estabelecer o milênio e reinar sobre a face da terra. Então nós temos o segundo ponto, que diz: uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda tinham uma compreensão. Os discípulos não tinham uma compreensão exata desta vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais: o dia e a hora desta bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Então a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então eles receberiam o poder do Espírito Santo, eles não deveriam ficarem preocupados com a restauração do reino a Israel. E como eu disse aos irmãos, na segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele vem depois da grande tribulação, que ele vai estabelecer então o milênio. Então ele vai restaurar o reino a Israel, e o Senhor Jesus será o rei de toda a terra, segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor Jesus disse que os discípulos deveriam se preocupar com a pregação do Evangelho. Deveriam começar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, a Judéia, e nós louvamos a Deus que o Evangelho tem chegado ao século 21 e nós ainda estamos aguardando esta bendita e gloriosa esperança. O ponto 3 diz assim: o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Então, um dos sinais que o autor desta lição colocou aqui para nós
é a efusão do Espírito Santo. Embora nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde o amor está se esfriando em muitos corações, nós estamos vivendo em tempo de incredulidade, de apostasia, mas nos dias que antecederá a vinda do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento, o Espírito Santo vai trazer um grande despertamento. E eu louvo a Deus, irmãos, que diante do quadro que nós estamos enfrentando, o Espírito de Deus já está despertando muitos irmãos para orarem às madrugadas, para jejuar, para se consagrarem, para buscarem a presença de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que mesmo durante essa dificuldade que nós estamos enfrentando, haverá um grande avivamento. O Espírito Santo tem sido derramado. Se nós olharmos para o número de protestantes no mundo hoje, quase 1 bilhão de protestantes, mais de 600 milhões são pentecostais, que buscam o poder, a unção do Espírito Santo. Então, um dos sinais que o autor colocou aqui nesta lição é o derramamento do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo avivar a tua alma, o teu coração e renovar esta bendita esperança. O autor também coloca um outro sinal que é visível para todo. Outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. Lucas capítulo 21, versículo 29 a 31, a figueira começou a brotar, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Os irmãos sabem, todos os irmãos são cientes, que o povo de Israel ficaram longe da sua terra quase 2000 anos. Mas a palavra de Deus se cumpriu, porque a palavra de Deus é fiel. Então, em 1948, eles receberam o país de volta, eles receberam a independência, e nós louvamos ao Senhor nosso Deus pelo cumprimento da sua palavra. Glórias ao nome do Senhor. Então, nós vemos que o Senhor Jesus vem buscar o seu povo. E nós temos outros sinais. Está em Mateus, em Marcos, como fome, peste. Nós estamos vivendo aí esta pandemia que podemos dizer que é uma peste, um sinal da vinda, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí a plena convicção que a palavra de Deus está se cumprindo. Nós já falamos aqui do esfriamento do amor, da apostasia. Quantas pessoas têm abandonado a fé? Por incrível que pareça, nesta crise que nós estamos enfrentando, alguns irmãos estão se despertando para orar, para buscar, para se encher do Espírito Santo, mas outros se afastaram de uma tal forma que não sabemos se retornarão. Mas a nossa oração é para que Deus venha despertar a todos os nossos amados irmãos, todos os membros das nossas congregações e aqui da nossa central, aqueles que estão amedrontados, possam voltar novamente, porque a nossa esperança é viva, a nossa esperança é eterna, a nossa esperança é gloriosa, e que Deus venha despertar os nossos corações. O ponto 2 desta lição diz a necessidade de vigilância. E o subponto de número 1 diz assim: exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai. O que é vigiar? É zelar pela salvação que nós recebemos. Nós encontramos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu disse poucos dias atrás, em uma das pregações, falando sobre a vinda do Senhor, que o inimigo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando nos estragar, mas que possamos resistir firmes na fé, nesta esperança viva, nesta esperança gloriosa. Então vamos estar vigilante diante da presença
de Deus. Subponto número 2, os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. E os irmãos sabem que todos que marcaram, houve um missionário aí próximo de nós, uma cidade próxima, que em 1999, ele havia marcado, ou seja, a vinda de Jesus para 1999, e Jesus não veio, muitos crentes ficaram frustrados, e ele acabou perdendo a liderança da igreja, porque a sua profecia falhou. Então todos que tentaram marcar a vinda do Senhor Jesus ficaram frustrados. Inclusive, um profeta aí profetizou que hoje haveria muitas mortes, enfim, tantas coisas que iam acontecer de ruim no mundo. Por fim, não aconteceu, e este homem ficou, podemos dizer, envergonhado. Mas, irmãos, que possamos estarmos firmados na palavra de Deus. A Bíblia diz: daquele dia e hora ninguém sabe. Embora esse profeta não falou da vinda de Jesus, só falou que haveria algumas mortes, enfim, tantas coisas que iam acontecer e não aconteceram. Então, um dos sinais da vinda de Jesus também são os falsos profetas que estão por aí. Mas nós devemos estarmos firmados na palavra do Senhor nosso Deus, sabendo que Jesus vem buscar o seu povo. Não sabemos o dia e a hora, mas nós temos convicção, assim como Jesus veio a primeira vez para dar a sua vida por nós, para morrer por nós, derramar o seu sangue, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, retornou para o céu, assim ele virá segunda vez. Então que Deus desperte a cada um de nós. E para nós encerrarmos a nossa meditação, nós vamos ver no ponto número 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. A Bíblia diz que se nós formos fiéis, Deus é fiel. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar a si mesmo. Então a fidelidade de Deus é grande. Eu glorifico a Deus a cada manhã, oro para que o Senhor renove esta esperança viva e eterna no coração dos irmãos do continente americano, europeu, asiático, africano, oceânico, e que Deus venha trazer um grande fervor espiritual para a sua igreja que aguarda Jesus com ansiedade. Nós temos aqui a definição no subponto 1. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42:5, mostrando toda boa lealdade. Tito, capítulo 2, versículo 10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Que possamos ser a cada dia fiéis diante da presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Subponto 2 diz assim: a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. Nós estudamos na Bíblia, todos os irmãos são cientes que há alguns atributos que são incomunicáveis, como onisciência, onipresença, onipotência, mas há atributos de Deus que são comunicáveis.
um dos atributos comunicáveis de Deus é a fidelidade. Se Deus é fiel, pelo Espírito Santo, eu e você, nós podemos ser fiéis diante da presença do Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos fala que a verdade é um dos atributos morais de Deus. Estamos vivendo aí, irmãos, num mundo onde o povo, os políticos, enfim, eles amam e cometem a mentira, fake news, enfim, uma nova roupagem aí para falar sobre a mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Mas que possamos, irmãos, falar a verdade, viver da verdade e sermos fiéis ao Senhor nosso Deus. Então nós vimos aqui a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade de Deus é grande, Lamentação 3:23, e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Subponto 3 diz, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito Santo com 9 virtudes. Então é o caráter de Deus formado em nós pelo Espírito Santo. E uma das virtudes é a fidelidade. Que possamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus. Subponto de número 4, tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Versículo 7. Essa resposta foi dupla. Tempos, no gênero, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. E estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Por isso que muitos estão sendo frustrados, marcando ao dia da vinda do Senhor Jesus. Quantas pessoas têm falhado nos nossos dias? Mas tempos e estações são prerrogativas de Deus. Concluindo esta lição, na conclusão, diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Então que Deus, irmãos, esteja despertando a cada um de nós e que possamos guardar esta bendita esperança. O título da nossa lição, voltado os olhos para a bendita esperança. Nesse momento nós queremos orar com todos os irmãos. Após a oração, o presbítero irmão Emílio vai estar louvando ao Senhor com mais um hino. E nós queremos também avisar aos irmãos que no próximo sábado nós teremos o culto do círculo de oração às 19 horas. Irmãs estarão reunidas aqui para cultuar a Deus. Nós podemos estar reunidos aqui em 15% da capacidade do templo, e as irmãs estarão aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E no domingo nós teremos 2 grandes cultos. 9 horas da manhã nós teremos um grande culto de adoração a Deus, e às 18 horas. Então os irmãos venham para o culto de louvor, adoração e glorificação ao nome do Senhor. Domingo passado nós fizemos 3 cultos, mas no próximo domingo nós vamos realizar 2 cultos, um pela manhã e outro à tarde, 9 horas da manhã e às 18 horas, e nós contamos
com a presença de todos os irmãos. Vamos orar nesse instante. Eterno Deus, soberano Pai, nos colocamos diante da Tua presença, depois de termos, Senhor Deus, ministrado a Tua palavra sobre a bendita esperança, a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Que o Senhor venha despertar a cada um dos Teus filhos, ó Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer um grande avivamento, Senhor, do coração de cada um dos Teus servos, para que possamos nos alegrarmos com esta esperança tão viva, tão real, tão gloriosa, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, despertar os corações. Em nome de Jesus, nós oramos e nós abençoamos a cada um dos Teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, ouvimos aí esta maravilhosa palavra do pastor Vanderlei. Que Deus venha abençoar o pastor, que seja sempre este canal de bênção para transmitir a palavra de Deus aos nossos corações. E creio que cada irmão, cada irmã que ouvir esta palavra vai sentir algo no seu coração e vai ser uma pessoa esperançosa e vai ficar mais ainda esperando a volta do Senhor. Cante comigo: breve vem o dia. 3, 7, 1. Breve vem o grande dia em que lutas findarão todos males e agonia deste mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos gemidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isso e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao pranto dos gemidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto e não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos gemidos do Senhor. Muito breve toda a luta vai se findar. Muito breve nós estaremos junto com o Senhor, porque cessará todo pranto e nós estaremos junto com Ele. Só alegria, tenha esperança, como disse o nosso pastor Vanderlei, com as considerações finais e o final do nosso culto. Nós queremos dar a bênção apostólica. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos.